Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindas e bem-vindos à Locadora do Nicolas, investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu que tenho que falar essa abertura que eu sempre esqueço no início de toda a gravação, quando sou eu que estou hosteando o Locadora do Nicolas. E quem fala com vocês aqui é o PJ. E eu não vou mentir, por um milésimo de segundo eu quase falo que eu era o JP. Né, JP? Tudo bem, cara, contigo? Tudo bem, eu não tenho um impulso de falar que sou o PJ. Eu nunca tive agora. Tô aqui sendo sincero contigo, cara, olhando no teu olho e falando exatamente a primeira vez na minha vida em que eu quase quis ser você, seu lindo. Rudney, você tá aí? Eu estou aqui, cara. Estou aqui contemplando um calor. Hoje tá diferente a gravação, cara. Eu tô me sentindo muito esquisito. É, porque a gente tá de tarde, né? É, estamos gravando no outro horário, né? No contraturno, que na verdade é um turno, né? Me sinto como se estivéssemos em Tóquio, sabe? É verdade. Com jet lag. Estamos gravando no famoso horário de herdeiro, né? É horário de herdeiro. Aproveitando aí os 300 anos da cidade de Fortaleza, aproveitando o feriado. Aí você já faz os cálculos aí, porque eu acabei de datar, né, a nossa gravação. Então é isso. Dia em que Alexandre Ramagem foi preso pelo ICE nos Estados Unidos. Isso aí é um roteiro muito intricado, né, velho? Como é que pode? Exatamente. O roteirista do Brasil não está pra brincadeiras, assim como não está pra brincadeiras também o roteirista do filme que nós falaremos hoje. Nós estamos aqui num episódio intertemporadas, né? A gente tem as nossas temporadas temáticas do Locadora do Nicolas, que inclusive Roberto Rudinei agora vai me dizer o que é o Locadora do Nicolas em poucas palavras. O Locadora do Nicolas é nosso spin-off do podcast Nicolas. No podcast Nicolas, lá nós falamos de filmes que possuem um Nicolas Cage, pelo menos um. E aqui no Locadora nós falamos de filmes que tem 0 Nicolas Cages, né? Que é um absurdo. É basicamente isso. É um absurdo, né? Quando eu sempre falo, é o vacilo primordial. Exatamente. E, JP, a gente tem temporadas que tem temas, né? Isso, só que a gente tá no espaço entre temporadas. Qual foi o filme que a gente deu esse espaço entre temporadas que a gente viu até agora? Olha, PJ, você não lembra e por que você acharia que eu lembraria, né? Consultando os arquivos, parece que foi Swing Girls e Paddington 2. Opa, bons filmes, hein? Bons filmes. Filmes animados, filmes pra cima, assim como os filmes que a gente vai ver hoje, né? O que a gente viu agora, né? O filme, né? Porque tem filmes dentro de filmes aqui. Aqui é uma coisa interessante. Por quê? Você já deve ter visto aí no nome do episódio. Se você não conhece, nunca ouviu falar de Memories ou Memórias, filme de 1995, a gente tá falando aqui de um filme que ele é o que a gente chama de filme antológico. Ele tem mais que uma história dentro dele. E o Memórias é um filme que, vou ser sincero pra você, JP, eu imaginava que ele era dirigido pelo Katsuhiro Otomo, o mesmo cara que dirigiu o consagradíssimo, o maior clássico, talvez, da animação mundial, que é o Akira. Só que agora, um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, foi que eu fui pesquisar, porque foi durante a vista do filme, né, e etc, foi que eu fui ver que, na verdade, ele não foi dirigido exclusivamente pelo Katsuhiro Otomo. O Katsuhiro, ele foi produtor executivo. Foi o cara que colocou a grana nessas 3 histórias, que a gente vai falar daqui a pouco quais são elas e o que elas tratam, que são adaptações de histórias curtas de mangá que ele já tinha desenhado antes. A primeira história é dirigida por um cara chamado Kouji Morimoto, se chama Magnet Rose, e uma história o roteiro foi adaptado por um cara que é também bem conhecido nas animações japonesas, chamado Satoshi Kon. A segunda história, que é Stick Bomb, né, foi dirigido pelo Tensai Okamura, mas o roteiro audiovisual foi escrito pelo Otomo, e somente o terceiro segmento, a terceira história, que é o Cannon Folder, foi dirigido e escrito pelo Katsuhiro Otomo. Só explicando pra vocês que a gente vai falar sobre cada um desses 3 separadamente. E vou começar falando com meu amigo JP. JP, você já tinha assistido Memories? Já tinha, com certeza já tinha sim. E como é que foi a reassistida? Olha, a reassistida foi como se eu tivesse assistido pela primeira vez, porque eu não lembrava tanto. O que eu lembrava do Memories é uma coisa que... Esse filme, de vez em quando, ele dá uma mini viralizada no Twitter, no Instagram, assim. Os cortes, né? Porque tem os cortes Memories, né? Os famosos cortes Memories. Tem uns perfis aí que adoram postar, tipo assim, anime antigamente era assim, aí bota um anime mais bonito que existe da época, né? E compara com um anime mais feio de hoje em dia. E realmente esse anime é muito bonito. E o povo usa muito cenas do Magnetic Rose, principalmente, como um exemplo de anime bonito, né? Exatamente. Então, o que eu lembrava mais eram essas cenas específicas do Magnetic Rose, que é o robô levando tiro, sei lá, o cara correndo e as coisas se despedaçando ao redor dele, e essas coisas. Mas eu não tinha tanta memória assim. A memória que eu tinha do Memories era que eu achava muito engraçada a segunda história. E Rudy, você assistiu e tinha memória do Memories? Ou não?
Sim e não. Não porque eu, de fato, nunca sentei minha bunda e assisti o filme Memories, apesar de já saber da existência dele. Mas ele já tinha aparecido pra mim no TikTok. Opa. Em especial a terceira história, a última, né? Que é o Cannon Folder. Apareceu pra mim aquele tipo de vídeo terrível. Eu sei que é horrível, mas sempre que aparece pra mim, ele capta minha narração de ar? atenção. Narração de ar. O texto é claramente... Acordou. O texto é ódio. claramente um cara que chegou no chat GPT e falou: resume tal filme pra mim. A narração ele jogou no Triá pra fazer a narração. E é isso aí. Aí eu já tinha visto lá. Que ódio desses vídeos. Cara, eu odeio, mas Pega, sempre né? me pega. Especialmente quando é filme de gosto duvidoso, tá ligado? Que lá embaixo tá sempre a legenda tipo: esse filme vai explodir sua cabeça. E é tipo o filme do tubarão trash, da inundação com tubarões, que acabou de ser na Netflix, que eu assisti nesse final de semana. E eu sempre vejo. Mas, enfim, eu também tinha essa ilusão de que esse filme, ele era 3 historinhas do nosso querido mano do Akira. E eu fiquei surpreso, sei lá, 1 minuto antes da gravação, que foi quando eu abri o IMDb, 3 nomes lá. Eu fiquei, ué, como assim? Não tô entendendo. Gente, pra ser justo, são 3 histórias do Mano do Akira É. e tem escrito na tela. Tem escrito na Pois tela. é, pois é. E são outras pessoas dirigindo, assim. Quando aparece o nome do filme, tá lá, dirigido by fulano. Isso, logo no comecinho de cada segmento, né? Isso. Não estamos sendo enganados. Não, não estão. Eles não eram inocentes, né? Eles tinham uma intenção Não, bem não. clara a destacar o nome dele lá. E deu certo, veja só. Deu certo. Ficou para a história isso aí, né? É. O PJ. Exato. Não, e assim, faz sentido, pô. A gente tá falando do cara que fez Akira 7 anos desse filme, né? Porque esse filme é de 1995, Akira é de 88. Inclusive, o Katsuhiro Otomo tem intervalos bem grandes, né? Entre os filmes que ele lança, assim. É um cara que ele trabalha no tempo dele, deixa ele fazendo as coisinhas dele, né? E tal hora ele lança um filme pra marcar presença nesse campo da animação. Pô, vamos ser sinceros, PJ. Se você tivesse feito um Akira, você não faria a mesma coisa? Nunca mais eu ia trabalhar na minha vida, meu filho. É. Pelo amor de Deus. O Art Spiegelman, do Mouse, lá, o quadrinista, ele fala, gente, meu quadrinho vende como se fosse best-seller até hoje. Eu não preciso fazer mais nada, entende? O Akira tem... O Katsuhiro Otomo também tem sua lógica aí. O É um menino Otomo nunca bom, parou de trabalhar. Ele nunca parou de trabalhar. Ele só não lança nessa... só não é no ritmo. na frequência que você gostaria que ele lançasse. Exato. Que se espera de um animador. Então, vamos lá. Eu acho que o roteiro é bem claro do podcast de hoje. A gente vai parar um pouquinho pra falar de cada um dos curtas não, porque são basicamente, se você pensar assim, tipo, o filme tem quase mais de 1h50. Fosse dividir um pouquinho, cada um tem mais ou menos o tempo de um média-metragem. Talvez só não o último, porque é mais rápido. Mas a gente pode parar um pouquinho pra falar sobre cada um deles. E aí depois acho que a gente pode falar um pouquinho, não sei se enquanto a gente tá gravando sobre cada um dos segmentos, qual foi o que a gente achou favorito. Porque eu acredito que cada um de nós aqui tem um favorito. Confere? Não sei, talvez. Tu não tem nenhum favorito não, assim, Jota? Rude, tu parou pra pensar nisso? Não, eu não sei, ainda não. Vou pensar agora. Vai ser no Tá. improviso. Eu pensei, assim, tem um que eu acho mais favorito. Mas vamos lá. Começando pelo primeiro, né? O Magnet Rose, que é dirigido por Koji Morimoto e escrito por Satoshi Kon. E eu gostaria que o JP me desse uma rápida resumida no que a gente vê em Magnetic Rose. Magnetic Rose é a história de um grupo de trabalhadores do espaço, né? Uns astronautas lixeiros, sei lá, que eles catam lixo, aparentemente. E que eles acabam captando um sinal de SOS vindo de uma nave esquisita em forma de rosa. E eles vão atrás dessa nave para ver qual é do sinal de socorro e acabam se perdendo lá dentro. Perfeitamente. E lá, altas coisas acontecem, altas aventuras, altas doideiras doidas. Vamos falar basicamente aquela coisa que a gente sempre faz da visão geral. Só que a gente vai ter 3 visões gerais porque são 3 obras diferentes, né? Rude, qual a tua visão geral sobre Magnetic Rose? Eu acho que esse é meu preferido. Vou logo adiantar aqui. Não sei se os queridos amigos vão concordar comigo. Eu gostei muito. Já adiantando um pouco a opinião geral, né, dos 3, a gente talvez passe um pouco mais, né, debulhe mais isso que eu vou falar ao decorrer da gravação. Eu acho que o primeiro e o terceiro, eles se comunicam muito bem. Eles têm muitos pontos em comum, apesar de serem histórias bem diferentes e terem abordagens bem diferentes. O que eu acho que mais destoa é o do meio. Acho que ele não tem tantas ligações com os outros 2. E eu acho que a principal ligação que eu tô falando, né, do primeiro conto, do primeiro segmento com o terceiro, é a atenção que é dada ao ambiente. World building. O world building.
a mise-en-scène, mas é muito isso, cara, de que a gente vai ter esse grupo de astronautas, a gente começa a entender na nave deles, né? Eu acho muito legal o trabalho de escala, que logo no comecinho a gente vai ver na nave, né? Pô, uma nave grande, pá, mas eles falam que é uma nave pequena. Mas aí quando você chega no canto onde está tendo o sinal de SOS, meu irmão, a parada é gigantesca, você se sente pequenininho, assim como eles. E a coisa que eu mais gosto aqui é justamente esse depreendimento de tempo e atenção que o filme quer que você tenha para absorver todo esse ambiente, né? Toda a geografia e toda a arquitetura dessa nave, que é uma parada muito diferente, né? Por fora, uma parada grandiosa, você não entende direito o que é aquilo, e por dentro, quando eles entram, é algo super luxuoso, é um palacete, sei lá, tipo, pique Jane Austen da vida, e é uma parada que cria uma dissonância e você fica, porra, o que é isso aqui, né? E também, para além desse aspecto visual, tem essa narrativa que ela é pouquinho dado o tanto de tempo que o filme tem, né? Não há tanto espaço para você adentrar em grandes questões aqui ou aprofundar tanto nos personagens, mas ainda assim é algo muito instigante, né? Algo que vai te deixando com muitas dúvidas e muitas inquietações enquanto você tá assistindo, e eu acho que de longe é por isso que eu gosto mais desse. É pouquinho, mas é uma história muito completa, assim, até Sim. Não só ele conta uma história toda, mas ele tem muitos altos e baixos, assim, tem cenas épicas e tal. Num filme tão curtinho, é muito impressionante como que eles Ele dá fizeram muito a isso. entender. Dá muito a entender outras coisas, né? Ele deixa em aberto coisas que, quando você termina de ver, diz, espera, mas nem foi mostrado, mas foi sugerido, né? Não precisa, eles não fazem questão. Esse filme daria pra ser um longa, e nesse longa eles explicariam um bocado de coisa, mas nesse aqui não precisa. Exato, exato. Eles deixaram só o filé da carne. E eu acho que trabalhar com a dúvida foi uma sacada muito inteligente aqui, porque É, a dúvida é o que te deixa inquieto, né? Tipo, o que é isso? Onde essas pessoas estão adentrando? O que essa nave quer dizer? O que foi que trouxe essa nave a estar no estado que ela tá, etc e tal? Todas essas questões não necessariamente vão ser respondidas, mas elas vão te deixar preso, né? A trama principal. Eu sinto que esse Magnetic Rose, ele cria uma espécie de paradoxo, assim, que é bem estranho, porque se a gente pensar numa temporalidade, no que a gente imagina de arquitetura, no que a gente imagina de arte, no que a gente imagina de um certo período de tempo, o interior luxuoso do palaciano da nave tá mais perto dos nossos tempos do que o futuro absurdamente longínquo das naves espaciais que os caras usam, né? Então é como se os caras do futuro estivessem voltando pro nosso tempo, né? Para esse tempo mais próximo da gente, e a estranheza viesse daí, porque o nosso tempo é alheio a eles. E assim como o tempo deles é alheio a gente. E é super interessante porque quando eu for ver no filme, é muito legal como o filme ele procura criar esse espaço, essa ambientação de essa coisa confusa mesmo, de você não saber em que tempo você tá, os personagens tendo que lembrar que eles estão no espaço, né? Eles estão sob o perigo das gravidades, sob o perigo dos magnéticos, né? Sobre as coisas que o espaço causa a eles. É quase uma ilusão de um outro tempo que vai amedrontar eles, né? Jota, o que tu achou de Magnetic Rose? das três histórias é a melhor, né? Apesar de eu gostar bastante da segunda também, mas essa aqui é muito. É muito interessante, cara. Eu acho que o filme tira o nome dessa história aqui, né? Porque eu acho que é a única das três histórias que é sobre memórias mesmo. Literalmente sobre memórias. Eu acho muito interessante o jeito que ele usa memórias nesse filme, porque nunca é explicado, mas você entende. Mas o tema desse curto são memórias, né? Ele usa memórias de pessoas diferentes pra fazer coisas diferentes naquela situação. Eu acho tudo muito legal, cara. Muito instigante. E a animação é linda. É Maravilhosa. absurda. Eu acho de todos a mais elaborada. É a que É. mais tem detalhes, né? Quando você para pra pensar, eu acho que tem uma coisa nesse filme que eu acho uma das coisas mais legais em qualquer obra que se passa no espaço que trata de tecnologia, que é como é bonito o uso da tecnologia e do espaço para falar das coisas mais humanas possíveis, né? E esse filme fala de solidão, fala de saudade, fala de memória, como tu falou, Jota. E aí eles utilizam esse espaço amedrontante, né, que qualquer coisa que der errado nas naves, a vida das pessoas tá em risco, para falar dessas coisas profundamente internas do ser humano, que faz o ser humano ser ser humano. E eles fazem isso de uma maneira muito bonita, né? Os detalhes, como eu falei, são impressionantes. A direção é muito primorosa. Você percebe, por exemplo, como o ambiente reage a um personagem passando uma lanterna por sobre ele, né? Então, assim, tem cenas que são no escuro e a luz iluminando o reflexo dos corpos nos espelhos, sabe?
essa coisa da luz, cara, nesse espaço distante, dentro de naves mal iluminadas, é um negócio que é muito interessante. Assim, eu fico vendo, eu digo, meu Deus, como eles se deram ao trabalho de fazer uma coisa tão bonita, né? Com a lâmpada da lanterna refletindo em um espelho e batendo na outra parede. Sabe, são detalhes tão simples, assim, que você filmando atores fazendo, faria isso normalmente. Mas aqui a gente tá falando de animação, né? A galera fazendo na mão. E é um negócio que me impressionou bastante, a parte visual. Os personagens são muito interessantes também, etc. Mas eu acho que a parte visual foi que mais me encantou, sabe? Parece que eu realmente, assim como os personagens do filme, eu tava vendo uma miragem. Ele me lembrou muito, cara, um mangá que eu estou em processo de leitura, né? Eu ganhei o primeiro volume, na verdade, e agora eu estou captando o resto. Que é o Blame. O Blame, eu emprestei, né? Eu li o primeiro volume e emprestei para um amigo meu. A gente foi conversar sobre o mangá e ele falou assim, cara, tinha uma criança, aí depois não tem mais a criança, aí tem que achar não sei o quê, aí acham uma galera, eu não sei quem é essa galera, não sei se o pessoal é do mal, não sei se é do bem. Em resumo, não entendi nada, mas tá tudo bem, porque a graça aparentemente é realmente você não entender nada. Mas enfim, esse é um comentário do mangá, mas o lance do Blame é você ver esse personagem nessa narrativa que é bem, tipo assim, que nem eu dei a ideia aqui, né? Em tese, ela é muito pouquinha, você não entende muito bem o que é os seus personagens, você não entende muito bem o que é esse espaço, mas o protagonismo é do espaço, dessa localidade onde o nosso protagonista vai transitar. É um espaço gigantesco que parece absorver ele. E eu acho que como é que é o nome do bicho? Esqueci. Magnetic Rose é muito isso, né? Desse ambiente absurdo em história que deixa quem entra ali dentro meio inebriado. E se você não tiver a atenção ou a força de vontade suficiente, você vai ser atraído e vai se perder ali dentro, tal qual vários outros se perderam, né? Esse aspecto de você ficar bêbado, inebriado com o ambiente, porra, é fascinante, sabe? É um negócio que a noção de escala e o tanto que nossos personagens se sentem pequenininhos ali dentro é uma parada... É fascinante, sabe? É um segmento muito fascinante. Tem uma coisa do filme, Rudy, que eu acho que eu não lembro de ter visto tão bem feito em qualquer outro filme que se passa no espaço. Como é legal a dinâmica dos corpos flutuando em gravidade zero, cara. Porque quando você tem uma nave em gravidade zero, não existe exatamente um em cima e um embaixo. Uhum. Sabe? Um esquerdo e uma direita. Não existe um atrás e um na frente. A centralidade do corpo humano faz sentido em um espaço gravitacional. Quando você anda para um lado para o outro, sobe e desce numa escada, numa escada rolante, num elevador. Mas no espaço não precisa disso, né? E a nave, o design da nave, a forma como os personagens lidam com isso, traz uns enquadramentos muito doidos, cara. Porque o cockpit do coordenador de lá, ele tá embaixo, e logo em cima, de cabeça para baixo, tá o cara que auxilia em outra área. A nave que os personagens usam para chegar na nave principal, que é a rosa magnética, né? Da qual eles recebem um sinal de SOS. A nave, ela tem 2 cockpits, assim, cada um de um lado dela, como se fosse uma moeda, e cada um de um lado, assim, né? Porque não precisa se preocupar com essa coisa de cima e embaixo, afinal não existe cima e embaixo no espaço. E todo esse universo dessas naves é pensado a partir disso, e a dinâmica dos corpos dos personagens atravessando, um tá de costas, o outro tá de frente, o outro tá de lado, o outro a gente tá vendo de baixo, porque essa visão maluca, né, do espaço faz muito mais sentido do que pensar um espaço a partir das lógicas de um mundo onde a gravidade existe. Então esses pequenos detalhes pra mim tornam um filme tão rico, dá vontade de rever esse filme várias vezes, pra prestar atenção em cada um dos segundos dele, sabe? Porque é tudo tão bem feito, é tudo tão primoroso, que é uma obra de arte, assim, cara. É um negócio que a gente dá vontade de ficar olhando, assim, horas, né? Porque cada detalhe daquele filme vai fazer a gente pensar numa coisa diferente. Algo mais a acrescentar sobre o segmento Magnetic Rose? Eu gosto como ele é um filme que se passa no espaço, você todo tempo sabe que eles passam no espaço, mas ele parece um filme de casa assombrada. Ah, sim. pior, porra, verdade. Ele me lembrou Verdade. aquele filme, aquele péssimo filme Navio Fantasma, não sei se vocês já viram esse, Sim, tô ligado. que é sobre fantasmas Ferg. dentro de um navio que... Não, tem a Ferg não. Ah, não, acho que é outro, então. Tem os fantasmas dentro de um navio revivendo coisas do navio, né? Tem muita essa vibe. É um filme de terror de fantasma que não tem fantasma e não tem casa assombrada. Ele tem uma nave espacial e tecnologia. Eu acho muito interessante esse contraste. Eles representam a coisa da memória, que seria a coisa do fantasma, por exemplo, nesse filme que tu citou, com registro de câmera, né? Como se fosse uma coisa meio fita cassete, o registro audiovisual da vida Sim. dos personagens, né? E aí, no filme de fantasma, a gente precisa dos fantasmas para relembrar as memórias do passado.
Aqui a gente tem esses fantasmas numa espécie de gravação, né? Em dados de uma gravação de uma cantora do passado que tem um registro lá dos discos e da E tem a cantoria coisa dela. da simulação, né? Que tem uma IA na nave que Projeção. projeta, né, as coisas na nave. É muito interessante. É muito interessante, Eu assim. acho Eu que acho pra que... finalizar, Hum, a gente não pode deixar de falar da trilha sonora desse Ah, negócio. Meu amigo, belíssima, filho. espetacular. Arrepiar. não, metade de todas as sensações que você tem nesse filme é essa trilha sonora. Porque ela é esquisita, cara. Ela é esquisita e também é épica, né? Porque ela é grande parte da história sobre uma cantora de ópera, né? Então tem muita ópera. E aparentemente são óperas originais porque a compositora desse curta, dessa parte do filme, é a Yoko Kanno, que é a mesma compositora do Cowboy Bebop, que Hã? é excelente no Cowboy Bebop, é É. excelente aqui com um tipo de música completamente diferente. Totalmente. Só obcecado pelo trabalho dela, tudo que ela faz é muito bom. Apesar de também se passar no espaço com naves espaciais, né? Tipo assim, Sim, a sim. temática é similar, mas a ambientação que a música vibe traz é totalmente oposta. diferente. Total. Exato. Pô, e tem que elogiar o uso de um saxofone, cara. Porra, O saxofone melhora todo tipo de música, cara. Todo tipo de música que você pensar, se colocar um sax, fica melhor. um filme que tem um bom sax é metade do caminho, Rudy. Aí eu cheguei na conclusão que o saxofone é o tubarão dos instrumentos musicais. O tubarão dos instrumentos. Porque aqui eu já falei várias vezes, todo filme fica melhor se tiver um tubarão. Faz sentido. Agente Secreto. Tem tubarão? Eu não Tubarão. assisti ainda. Porra, então, Tem ó, tubarão. lá em cima. Crepúsculo, imagina Com tubarão? Crepúsculo. Não, mas aí, tecnicamente, o vampiro é o tubarão Da Terra. do filme de terror. Né? O tubarão da Terra, exatamente. Faz sentido. Eu peguei um péssimo Até exemplo. porque vive muito também, né? Pois é, exatamente. Então é isso. Toda música que tem saxofone fica melhor. Então, o saxofone é o tubarão dos instrumentos musicais. Mas o vampiro é o tubarão da Terra, Rudy, porque o morcego é o tubarão do ar, cara. Exatamente. Entendeu? Porra, faz caralho. E o saxofone é o tubarão da música. O Exatamente. saxofone é o tubarão da música. Exatamente. Faz sentido. E o jacaré é o tubarão da água doce. E a piranha. E, cara, é um mini tubarão. Realmente, se você tem um saxofone, metade do filme é bom. E agora a gente vai pro próximo filme. Não tem saxofone, mas tem barulhos estranhos. Tem coisas estranhas acontecendo. O segundo segmento do Memories se chama Stink Bomb, algo como bomba de fedor, bomba fedida, que é dirigido por um cara chamado Tensai Okamura, e o roteiro de audiovisual, adaptando do mangá, é escrito pelo Katsuhiro Otomo. Eu pedi pro JP fazer a sinopse, não foi? Do Magnetic Rose. Rudy, por favor, faz a sinopse de Stink Bomb. Um funcionário de uma indústria farmacêutica está gripado. Esse tempo é complicado, né? Faz chuva, faz sol. É foda, eu entendo ele. Então, um dos seus colegas fala, pô, bicho, experimenta um dos remédios que a gente tá testando aí, dizem que ele é bom. O que pode dar errado, não é mesmo? O que pode dar errado é que ele toma um remédio que causa nele efeitos colaterais... Severos. Desastrosos. Spoiler, ele vira um jacaré. Mentira, calma lá, Brasil. Um tubarão. Um saxofone. Em resumo, o nosso amigo vai se transformar em uma bomba mortífera, um agente biológico de morte instantânea. E aí o Japão terá que lidar com esse ser, né? Que agora, pra onde ele vai, ele exala um cheiro que mata as pessoas. É basicamente isso. Esse episódio, pra mim, ele tem uma grande cara de além da imaginação. Twilight Zone. Muito. O famoso e se. A partir desse se, a história pode tomar qualquer decisão, né? Por exemplo, pensa o seguinte, você tem um personagem que ele toma um remédio. E aí ele se transforma numa coisa. Esse plot poderia servir pra qualquer coisa. Pra mim, PJ, Stink Bomb funciona pra um comentário, até bastante bem-humorado do filme, apesar de podia tudo pra ser trágico, mas até bem-humorado da relação entre iniciativa privada e militarismo. Ele vai apelar pra essa questão porque, enfim, o rapaz, o coitado do boy, se transforma numa bomba, numa arma biológica. JP, posso estar enganado, mas senti que existiu aí uma relação de companheirismo entre você e esse segmento do filme, ao ponto de acreditar que esse seja o seu favorito. Estou errado? Não sei se é meu favorito, mas ele é muito bom, eu acho ele muito engraçado, e como ele é um filme engraçado entre dois filmes sérios, né? Ele chama mais atenção pra mim, pelo menos. Olha aí. Porque o JP, Rudy, o JP é o cara desse grupo que ele dá valor à felicidade. A Assim, piada de peido, ele valoriza. Ele é o cara que vê o humor e diz, isso vai salvar o mundo. No caso, destruir, né? Como no caso do Chico. Às vezes o mundo destrói, pô.
E ele tem aquela trilha sonora que é pra cima, né? E É verdade. tá tocando um reggaezinho, um ska, enquanto ele tá sendo Porra. bombardeado por helicópteros. É muito bom, pô. Não se valoriza o ska da forma certa, hein? Eu acho que o ska ele precisa ser valorizado. Pô, cara, 95 é a época para o ska estar em trilha sonora de filme mesmo. Exato, exato. E contigo, Rude, como é que foi a experiência de ver esse que bom? Cara, eu gostei. É legal, assim. Eu só não acho que ele se comunica muito bem com os outros. Eu acho que ele se comunica zero, pra ser sincero. Talvez eu não tenha visto aí Foge muito do tom. a ligação. Mas pensando nele como uma história isolada, pô, é muito legal, cara. E foi surpreendente. Eu não esperava que tivesse um toque de humor ali dentro, né? E é basicamente isso. O Rudy fala que essa história não se encaixa com as outras, mas eu acho que nenhuma delas se encaixa muito bem. Tu fez realmente a ligação entre a primeira e a terceira, que tem o ambiente como Uhum. uma coisa importante, né? Um pouco uma coisa grande. Mas eu não acho que foi sei lá, uma ligação nem proposital e nem talvez geral, sabe? Não acho que Sim. não é todo mundo que vai ver essa ligação, entendeu? Então, eu pelo menos não vejo ligação em nenhum dos três filmes. Eu entendo o que tu falou, mas Aham. mas eu acho que todos eles são diferentes e de propósito. Sim. Não, e também eu não quero adotar isso como se fosse uma mazela do filme, tá ligado? Apenas que eles de fato não se conversam, né? E tá tudo bem. Às vezes tem eu pessoas que acho- não querem conversar e vamos respeitar, né? Eu acho que obras antológicas, ou elas têm um tema, ou elas não têm nenhum, É. saca? Tipo, é um dos dois. Ou você apela pra um tema e a partir daí você desenvolve, Uhum. ou, tipo, a diferença vai ser a igualdade delas, entendeu? O Otomo, o Katsuhiro Otomo, ele já fez outras antologias antes e depois, né? Eu vi uma anterior dele que é chamada Robot Carnival, que a única ligação entre todas as histórias são que elas são de robôs. Mas nenhuma história tem nada a ver uma com a outra. Então eu acho que Uhum. isso foi de propósito, assim. Ele queria só mandar umas histórias, fazer umas animações e é isso aí. Eu tava vendo eu não terminei de ver o making of desse filme. Olha aí que legal. Do Memories? Do Memories. Opa. No making off, o Otomo fala que depois do Akira, ele falou assim, rapaz, eu exagerei, né? Tu acha, Katsuhiro Otomo? Tu acha? Não, ele fala que ele deu muito trabalho pra si mesmo, então ele queria fazer um negócio que ele tivesse menos trabalho e que cada um fizesse sua coisa na sua vibe, né? Diferente. E esse filme ia ser pra vídeo, depois virou pra cinema, enfim, acho que isso não... A diferença da mudança do vídeo pra cinema é que ele acabou sendo um filme mais bem feito, né? Mais bem animado e tal. Mas é isso, ele queria só... vamos fazer coisas diferentes aqui, vamos curtir. Vamos doar. Vamos zoar, vamos se divertir, né, um pouquinho. Cara, a coisa da cena do ataque militar ao cara na motoquinha é um negócio impressionante, bicho. É sério, assim, eu via cada segundo daquela cena e eu ficava pensando no trabalho que não deve ter dado pra ter feito aquela cena, porque ela é muito complexa. É muito engraçado porque, assim como no Magnetic Rose você tem o espaço sendo usado pra falar de coisas bastante humanas, a gente tem aqui a coisa de um cara tomando um remédio que ele não sabia qual era, coisa bem boba, se transformando numa grande confundiu o questão. vidro. Ele confundiu o vidro, cara. Porque o cara diz, não, é um vidro vermelho com pílulas azuis, né? Aí ele vai pro vidro azul com as pílulas vermelhas. Tipo, é uma bobagem. E como isso se transforma numa questão de segurança nacional. Acho que muito desse filme ele ser tão discrepante no estilo... Não estilo, não. No clima, né, pros outros filmes, é porque quando a gente vai ver todo o material promocional de Memories, o material promocional de Memories ele é muito dramático. Você vai ver os pôsteres, etc. É muito dramático. Inclusive, acho que o pôster do filme principal traz como uma das imagens mais marcantes do pôster a figura da roupa que o pessoal da NASA utiliza nesse segmento do Stink Bomb. E aí, o uso da imagem do astronauta da NASA nesse Stink Bomb no pôster é muito dramático. É como se fosse um astronauta, assim, sentado e uma coisa de uma forma muito tensa, sendo que aqui não tem nada a ver com isso. Aqui, todo esse filme, acho que a grande graça dele é o absurdo, né? De você ter um personagem que ele se recusa a morrer por todo o exército do país dele tá tentando matar ele, e ele se recusa a morrer porque ele simplesmente tem uma missão que é entregar uma maleta a outra pessoa. E ele é muito boboca e panaca pra perceber a situação dramática onde ele tá. E é um protagonista que não sabe o que tá acontecendo de maneira alguma. Ele nunca descobre que é a culpa dele. E ele tem uma sorte inacreditável. Eu acho que ele é bobão demais, burro demais, sei lá, pra perceber o que ele tá fazendo, né, ao redor do mundo. Sim. Mas eu acho que o maior mérito desse segmento é como ele lida com esse conceito, né?
em tese, pequeno e como ele vai escalonando. É quase como o jeito que o Stephen King gosta de organizar as histórias dele. Ele gosta de pensar primeiro na situação, depois vem todo o desdobrar daquilo. Um exemplo que eu sempre dou é o Conto da Mancha. Que jovens vão numa praia, né? Vão tipo nadam até uma balsa e eles olham pro mar e tem uma mancha. Em tese, é apenas isso que conta. Só que o jeito que ele vai trabalhar esse conceito de ter uma mancha no mar, como ele vai escalonar isso pro absurdo, é a graça, né? Da história. E aqui é muito isso. É um cara que ele está fedendo pra cacete. E quem Não, ele chega não tá perto... fedendo. Pior que o cheiro é Ele não bom. tá fedendo, o cheiro é bom. Pois é. Eles ficam assim, parece cheiro de comida. Não, mas quando você se aproxima, o pessoal fica... né? Dá uma catinguinha. Por onde ele passa, as pessoas morrem, as flores nascem. É muito bom. Me lembrou O Fim dos Tempos, do Shyamalan, que é um filme ruim. É Alguma um ideia filme boa, mas é um divertido. filme ruim. Mais respeito, tá? Um filme Mais respeito. divertido. Agora o que o Rudy falou me fez me tocar por que eu gosto dessa parte. Eu adoro história que escalona pro absurdo. Uhum. Porque aqui ele começa... Tipo, ele tem um cheiro que mata pessoas. O cheiro começa a aparecer visualmente, né? Um gás verde. E aí a cor do gás vai ficando mais forte. E aí o gás começa a emitir eletricidade, começa a destruir tecnologia. Cara, que coisa absurda, que maravilhosa também. Cada vez que isso escalava um nível, eu ficava mais maravilhado. Isso vai também nas próprias situações que ele tem que enfrentar, né? Porque se você for parar pra pensar, ele começa ali no consultório de um doutor, vai trabalhar. Ele começa apenas a andar, né, pra chegar até Tóquio. Até que, meu irmão, vem o exército encarar ele. Até nessa cena do exército tem isso, né? Que começa com a galera dando um tirinho. Aí o pessoal solta um mísselzinho. Aí lá pras tantas tem, tipo, toda a aeronáutica do Japão. Explodindo uma ponte inteira. Uma ponte inteira. Pois é. Mas é muito bizarro, muito bizarro. Eu acho massa também aquele pequeno detalhe, né, ali que tem da relação do Japão com os Estados Unidos, né? Uhum. Porque o Japão pós Segunda Guerra Mundial, pós bomba de Hiroshima e Nagasaki, meio que se tornou uma colônia dos Estados Unidos e meio que até hoje tem influência dos Estados Unidos por lá. E aí você tem aquela personagem ali que tá dentro do ciclo mais próximo, né, no núcleo duro, no hardcore, do militarismo de lá do Japão, que você tem sempre lá aquele cara que é o representante dos Estados Unidos lá dentro. Então é interessante ver também essas pequenas nuances, assim, do absurdo militarista que se torna aquele país, né? E de como isso vai ser usado pra simplesmente tentar matar um cara e não consegue, porque simplesmente a gente pode brincar que é o cara muito sortudo, é a completa incompetência de uma máquina militar bilionária que se gasta bilhões de dólares, bilhões de dinheiros e bilhões de dólares com essa máquina, e ela ainda assim é incompetente pra matar só um ser humano que tá atravessando o Japão. E assim, é matar enquanto ele não é interessante. A partir do momento que ele vira interessante, porque a gente... Não transforma ele numa bombinha, numa armazinha. Exatamente. Enfim, é muito bom, cara. Eu gosto muito, eu acho que ele descomprime muito da tensão do Magnetic Heroes, sabe? Acho que ele é um futebol moleque, sabe? Enquanto o outro é aquela coisa pragmática de um Manchester City Guardiola. Aqui a gente tá falando de felicidade nas pernas, sabe? Tá falando de alegria. Gui Bomba é o jogador do Corinthians balançando os ovos, né? Os dois. Muito bom, exato. Essa é a figura que a gente quer deixar pro nosso ouvinte. Vamos pro próximo? Vamos. Por último, mas não menos importante, a gente tem Cannon Fodder, que já como pedi pros meus amigos fazerem uma sinopse dos dois anteriores, esse aqui fica comigo. Cannon Fodder é o único que é roteirizado e dirigido pelo Katsuhiro Otomo, e é basicamente, eu até coloquei como resumo aqui, é uma aulinha de Estados Unidos, assim. É um mundo que se baseia e que é todo pensado a partir da lógica do canhão de guerra. E todo o simbolismo desse mundo, toda a arquitetura desse mundo, todo o urbanismo desse mundo, toda a cultura desse mundo, da comédia à religião, governo e do Estado, até os sonhos de uma criança, absolutamente todo mundo desse universo, todo esse espaço onde esses personagens que a gente vai ver nos próximos minutos nascem, crescem e vivem, é inspirado na figura do canhão, que é recarregado todo santo dia e atira para um local que ninguém sabe para onde é, mas que o Estado, o governo diz que tem mais ou menos efetividade. É basicamente isso, é um grande filme em um mundo que transforma o canhão em sua religião. Dos três filmes, eu acho que esse é o filme que tem um estilo de desenho mais diferente, né? Eu acho que o primeiro e o segundo segmento, claramente eles têm estilos diferentes, mas são similares, mas esse aqui eu acho que é o mais diferentão. E aí, eu achei muito legal o Ruth ter gostado de Magnetic Rose e o Jota não saber dizer exatamente qual é o favorito dele, mas dizer que o Stink Bong te marcou mais ele, porque Cannon Fodder é o meu favorito.
dos três, sabe? Eu acho um estilo muito diferente. Eu não esperava, na verdade, esse estilo de desenho. Em comparação aos outros dois, ele é surpreendente já daí, né? De como o desenho é feito. Parece uma pegada meio desenho animado da TV Cultura de Aquarela, só que é um mundo muito estranho, sabe? Muito cinza. Não tem tanta cor. É um mundo muito tenebroso, assim. É muito sujo. E particularmente achei bem interessante. Pra vocês, Jota, depois Rude, o que vocês acharam de Cannon Fodder? Eu acho que pra mim o mais interessante, assim, não que a história não seja interessante e tal, mas pra mim o que mais me toca nele é o visual mesmo. O traço dele é muito único, né? Eu não acho que quem criou ali o visual foi o Otomo, né? Porque as coisas do Otomo são muito detalhadas, mas são diferentes. Eu gosto muito desse traço. Ele é sujão, né? Como você falou, TV Cultura. Me lembrou muito Final Fantasy IX, não sei se vocês têm essa referência. Uhum. O visual, excelente. Como tu falou, PJ, tudo ao redor dele é do canhão, né? Eu gosto muito da arquitetura do mundo, que é tudo baseado no canhão, ou em disparo, em gatilho. Na casa deles tem um fogão, é uma bala gigante que sai, né? É um cartucho de bala, né? Que faz comida. É muito, muito foda. A ambientação, não é nem só a arquitetura, é a ambientação de tudo. Eu achei muito legal porque isso me lembrou uma stand-up comedy de um cara, que não vou lembrar agora, um cara da Bahia, que ele fala como seria absurdo pra Jesus voltar pros nossos tempos e perceber que o material de tortura que foi feito pra matar ele é o símbolo dele, tá ligado? Tipo assim, imagina se fosse uma injeção letal. Aí chega todo mundo com uma injeção no pescoço, né? Se fosse uma cadeira elétrica, todo mundo com a cadeira pendurada no... Sabe, aí é mais ou menos isso, assim, esse filme é todo pensado na lógica dessa arma, né, que atira pra um outro local que a gente não sabe pra onde é. Contigo, Rude, qual foi a sensação de ver Cannon Fodder? Ele é claramente o que os estudos teóricos, né, de narrativa vão dizer, sei lá, Mikhail Bakhtin Baquitinho. vai falar que é quando o autor ele se propõe a fazer uma doideira, né? Esse é o termo técnico, tá? É isso que o Bakhtin usa, inclusive, né, esse termo. Exatamente. É aspas diretas aí. Exatamente. Eu gosto que ele tem um ar muito de experimentação, sabe? Vou testar coisas aqui. É muito legal ver esse filme como um laboratório de testes do autor. E eu gosto muito desse aspecto primeiro do ambiente, né? Acho que a gente repetiu isso várias vezes, todo mundo falou. Mas é um filme que ele é curtinho. Na minha cabeça, na minha impressão, ele parece ser o mais curtinho dos três. Eu acho que é. Acho que é, sim. Mas ele te dá um tempo, cara, pra tu passear por esse cenário. Ele dá muita ênfase no modo de funcionamento das coisas, né? Uma grande parcela desse segmento é justamente você vendo o trabalho braçal, que é para tirar uma bala de canhão e dá aquela sensação do desperdício, tá ligado? No sentido de que eu pego todas essas pessoas, eu coloco elas para gastar toda essa energia, toda essa pompa quando vem a figura do disparador, né? O cara que aperta o botãozinho, na verdade puxa a corda para a arma disparar, para no final das contas a gente tá explodindo nada. A gente não sabe para onde essa bala vai, a gente não sabe onde essa bala vai acertar, a gente apenas atira. É a violência pela violência. Eu acho que é o discurso final do filme, né? Nessa sociedade tão enraizada em volta desse símbolo de violência e de poder, que é o canhão, a gente desperdiça vida e tempo com o nada. Apenas com essa simbologia desse canhão gigantesco. É só um exercício de poder, né? Exatamente, exatamente. Tem até o diálogozinho do pivete, né? O sonho dele é ser esse cara que puxa a cordinha, ele pergunta pro pai. Ô pai, mas aí, contra quem a gente tá lutando? Ele, rapaz, sei não. Quando for grande, você entende. Pois é. E no final das contas, ele também não entende, tá ligado? Claro. Diferente dos outros dois, esse daqui, ele não cria exatamente um incidente excitante, né? É mais uma apresentação de um mundo. Você não tem exatamente uma história sendo contada, é basicamente uma crônica de um dia na vida desses personagens. E quando eu comecei a falar do Cannon Fodder, que eu expliquei a sinopse, eu comecei falando de uma coisa que eu não estou brincando. Pra mim, esse segmento parece muito uma aulinha de Estados Unidos, assim. Porque parece uma metáfora para toda a sociedade, para todo o aparato burocrático, militar, da maior economia, até por enquanto, né, do mundo. É um grande comentário sobre esse grande aparato burocrático feito em todas as suas instâncias, das mais baixas às mais altas, só para o líder militar chegar lá no final e puxar uma corda para acionar o canhão, né? Que é basicamente o que um presidente ou um primeiro-ministro faz ao assinar certas coisas e apertar certos botões vermelhos, né? Ele é a ponta de todo um processo burocrático que vai fazer um drone
um canhão, um míssil, um jato atirar uma bomba em outro local do mundo. E pra mim é interessantíssimo ver isso como uma metáfora dos Estados Unidos, e aí pode ser pra qualquer país muito militarizado, tá? Eu só usando os Estados Unidos porque talvez seja o exemplo mais claro e mais pungente assim, dos últimos tempos. O visual do filme até muito puxa pra uma Alemanha nazista e União Soviética ao mesmo tempo, né? Puxa, todos os S's que são citados ali, tem os dois S's da O SS. SS, né, do nazismo e tal. E os termos são em inglês, né? Então, é interessantíssimo porque parece uma sociedade inteira pensada da educação da escola até a fase adulta para se atirar canhão. Que parece muito uma educação pensada da criancinha jogando Free Fire até estar no exército, passando pelo Call of Duty, sabe? Então, assim, parece muito uma coisa de todo esse universo pensado para isso. E é um universo tão intrincado que quando você pensa nos personagens mais revolucionários que tem dentro daquele planeta, que tem dentro daquele universo, é gente tentando não impedir as bombas de atirarem, mas atirarem com equipamentos e substâncias que tornem o ar menos poluente, né? É o máximo de revolução que eles conseguem pensar naquele mundo. A revolta dos caras é para tentar fazer com que os canhões emitam menos gases poluentes. Eu nem quero não atirem. O máximo de revolução que eles conseguem pensar dentro daquele mundo extremamente burocrático, preso nessa lógica de atacar o outro, é como atacar o outro da forma menos agressiva para o meio ambiente, né? Acho que resume bem a frase que eu acho que é o Clint que fala em Três Homens em Conflito, né? Quando ele olha para aquele campo de guerra, ele fala, putz, que desperdício de gente, né? É isso. E o título do filme, né? Não sei se vocês sabem o que é, o canão foda, é bucha de canhão. Olha só. Aquilo que você enfia no canhão pra virar combustível para o canhão. E que é descartável, né? É. Que aí, no caso, seria bem a cara dos humanos que estão no filme, né? Como eles são bucha de canhão disso tudo. É uma metáfora até que a gente usa pra isso, né? Pra seres humanos descartáveis. Pra mim, só pra enfatizar uma coisa que eu acho fantástica nesse trecho, eu gostaria que quem fosse assistir visse e prestasse atenção tanto quanto eu fiquei maravilhado. A cena inicial, que é um plano sequência, né? De quando o despertador do canhão levanta a criança até o momento em que a criança chega na escola, é uma espécie de plano sequência da câmera passeando pelo ambiente no mise-en-scène. Eu acho que todas as cenas desse filme são plano sequência. Eu acho que eles criam grandes planos, assim, acho que tem um corte, são cortes rápidos, assim. Mas as cenas do filme são todas planejadas num ambiente muito geográfico, cara. Aquela cena dos caras colocando a bala no canhão até o canhão explodir é magnífica. Magnífica. Assim, é muito bonito, cara. Porque você vê cada segundo aquelas coisas que as pessoas... Já que é um filme sobre canhão, se fosse um filme de ação, explodir o canhão seria a ação principal. Então a gente cortaria todo o processo burocrático até a bala estar dentro do canhão. Aqui não. A burocracia é o que importa. O explodir é muito rápido, pouco importa. O que importa é mostrar todo o processo. A parte que seria chata do processo de atacar um oponente. O filme quer mostrar isso, né? Quantas pessoas trabalham com isso, como eles movimentam essas imagens, como eles movimentam esses objetos. Eu fiquei muito impressionado, acho que não sei se isso tocou vocês também, como as coisas pra mim tinham peso, sabe? Tipo, você sentiu o peso da bala do canhão e você sentiu o peso da garra que pegava a bala do canhão quando ela balançava. Era muito estranho, porque, pô, é desenho, os caras estão colocando aquilo no papel e depois colocando um do lado do outro no computador, ajeitando. Porra, tudo era tão pesado e tudo tinha tanto leveza, você sabia exatamente qual era o peso da bala do canhão pelo esforço que o cara faz pra empurrar ela. É um universo muito bonito, assim, acho que dos três talvez é o que eu queira voltar pra ver mais vezes, assim, porque acho que eu perdi detalhes que me encantariam ainda mais. Parece até que foi feito por profissionais, né, PJ? Não é, cara? Parece até que foi feito, sei lá, pelo cara que fez Akira, tu lembra dele? Pô, o cara Aquele é bom. cara é muito bom, cara. A gente não pode deixar de destacar também a trilha sonora aqui, hein? Opa, Boa. A cena do canhão, especialmente, é muito foda a trilha. Sim. é bala, viu? É bala. Ela tem essa pegada meio que de marcha, sabe? Do tamborzinho. Aham. Militarismo, né? Tipo, essa coisa. Militar que vai acompanhando todo o decorrer da trama, que é bom demais. Um cara parece que sabe fazer filme de animação, cara, esse Hirotão, viu, mas eu acho que ele tem futuro. Bora. É isso. Chegamos ao final. Passeamos por todos. A gente nem chegou a falar como é muito legalzinho a animaçãozinha dos créditos do início, né? Do Memories, né? Tipo, as fotografias de coisas do espaço lá que parecem as letras do Memories, né? Que é bem rapidinho, assim, bem bonitinho. É um filme legal, cara. Pô, como um filme de antologia, é um dos meus filmes de antologia favoritos. Vi poucos, né? Mas dos poucos que eu vi, esse é um dos que mais me marcou. Vamos para a parte das notas. Lembrando, o Locador do Nicolas é diferente do podcast Nicolas. Porque, como a gente já falou, o podcast Nicolas tem Nicolas Cage. Aqui não tem. Percebam que a gente não falou do Nicolas Cage nesses filmes, porque ele não tá aqui. E se um filme não tem Nicolas Cage, ele já começa a corrida atrás. Então as notas podem ser apenas de 0 até 9. Porque a única forma de um filme ser 10 é tendo Nicolas Cage. Não que isso seja garantido. Rudinei, nota, por favor. Gostei bastante.
Só pontuando por final aqui, além da ligação de visual, né, do primeiro pro terceiro, além da questão de dar muito destaque ao ambiente, eu acho que os dois filmes conversam um pouco sobre a questão de memória, né? O primeiro, mais explicitamente, é o núcleo central, mas o segundo também bebe um pouco disso no sentido de que aquelas pessoas parecem estar vivendo um eterno presente. Ninguém lembra do passado, ninguém lembra como chegou ali. Então, o não lembrar também foi uma ferramenta, uma tecnologia usada para manter um certo status quo dentro daquela sociedadezinha cheia de canhões. Então, cara, filmaço, adorei, bom demais. O segundo, mesmo que ele destoa positivamente porque é divertido de se ver e boas musiquinhas. Então, cara, acho que 9, velho, na moral. Eita, É muito bom. porra! Eita! Que isso? Que O segundo é exagero. aquela destodazinha gostosa, né, Rudy? Aquela que você não tá esperando. É, cara, às vezes é bom ser surpreendido, sabe? Nossa, demais. Você tá assim de boa e dá aquela destoada. Ô, Dá um rapaz, tá bom up, demais. sabe? Dá uma destoadazinha no cangote, assim, tá doido, é bom demais. É, cara, às vezes é tudo que o ser humano precisa pra desmontar. E aí, JP, você vai destoar da nota de Roberto Rudney? Vou destoar porque eu não sou igual às outras garotas. É, Eu vou dar 8,5 de 9. sua pique-me. 8,5 de 9. Opa, eu vou dar 8,5 de 9 também. E é isso. Essa que Boa, fechamos, boa, achei um boa, filme boa. muito Otário. bom. Canalhas. Não sei, é mais em comparação, sei lá, com outros filmes e tal, porque eu acho que ele é um filme bem competente. Gostei bastante. Nota JP Martins. Eu fiz a conta aqui, mas deu errado. Peraí. Ih! Pô, até a matemática destoou. Como assim deu 5? Como que porra é essa? Oxi. 8,5 mais 9. Eu tinha escrito alguma coisa errada aqui. A nota final ficou 8,6. Boa, hein? Boa. Boa nota, com um bom filme. E aí, a gente já partiu do pressuposto que esse filme não é perfeito, né? Porque pra ser perfeito tinha que ter Nicolas Cage. E como não tem, a gente vai forçar Nicolas Cage nesse filme. A gente vai achar um local pra colocar Nicolas Cage nesse filme do Memories. JP, onde Nicolas Cage estaria? Eu acho que a gente devia escolher um por curta, tá? Um por curta? Bora nessa. Você? Começa Bora, você bora. então. Eu acho que o Nicolas Cage devia ser o general americano que tá mandando Opa, ali no pensei nisso. ataque ao rapazinho no segundo, no stick bomb. Chique Bomb, seria ótimo. Rudney. Eu acho que o Nicolas Cage deveria ser o Carlo. Acho que é Carlo, né? É Carlo. O amor da moça da nave. Ah, é o Porque ele- do passado, né? O cara Porra, parece é. mesmo o Nicolas Cage. Parece. Verdade. E aquela coisa, ele tem. Faltou um peito peludo. Faltou um peito peludo pra ele ser um amante latino, tá ligado? Katsuhiro Otomo conseguiria fazer o peito pelo Nicolas Cage em desenho? Imagina desenhar cada pelinho. O tanto de Eita. trabalho que ia dar. Ele é talentoso. Ele é talentoso. Ele ia terminar dizendo que ele é o Akira, né? Pô, acho que eu exagerei. Ele faria o Nicolas Cage 120 frames por segundo que nem Akira. Cara, eu acho que no terceiro, então, caberia o Nicolas Cage em dois papéis. Talvez o papel meio deprimido do pai da criança, mas eu acho que ele seria um bom general que puxa a cordinha. Sabe? Uma participação especial, que nem o Fu Manchu lá naquele negócio. Ele chegaria assim, ó, pegaria a cordinha e puf, puxaria. E basicamente esse seria todo o papel de Nicolas Cage. Aí sim, seria um filme nota 10. E ele tem aquela pancinha hoje em dia, ele conseguiria. Tem! Não precisava nem daqueles negócios de grávida, né? Que o pessoal usa nos filmes, né? Pra fingir que a personagem tá grávida. Só deixar ele com o shape dele, que já é o suficiente. E é legal porque esse mesmo general, ele é pintado todo napoleônico, né? Nas casas dos caras, assim. Então, Sim, ele é todo bonitão no quadro. Nicolas Cage estaria muito bem representante ali. E filme bom gera filme bom. Gera indicação de filme bom. Assim como a gentileza gera gentileza, esse filme vai indicar, vai fazer... E a violência gera violência. E a violência gera violência. Esse filme vai gerar indicações de filmes, começando por mim. Vou começar por mim, tô nem aí. Vou indicar um filme que também é um filme antológico, que é um filme que eu gosto bastante, certo? Um filme de 2014, argentino, chamado Relatos Selvagens. Eu acho esse filme excepcional. Eu acho que dos filmes antológicos que eu já vi, esse é o meu favorito. É o filme que tem o Gabriel Pasternak, personagem muito conhecido aí pelos cortes de TikTok, né? Que você já deve ter visto por aí. Cortes selvagens, né? Os cortes... Relatos cortados. Enfim, Relatos Selvagens, bom filme, como todo bom filme argentino. Como todo filme argentino tem o Ricardo Darín, né? É tipo o Gerard Depardieu de Tatu e o Jean Reno da França. Então, Relatos Selvagens, baita filme. E, logo em seguida, uma outra obra do Katsuhiro Otomo, um filme que ele vai lançar alguns bons anos depois, 9 anos depois, do Memories, que é Steam Boy, que é um filme de um gênero de ficção científica que eu acho que
Tem pouca coisa, assim, até em filme, sabe? Que é o famoso steampunk, né? O Steam Boy é um filme que se passa no universo steampunk, onde a tecnologia avançou na época da Europa vitoriana. E o filme é inspirado nessa lógica de que o vapor é a tecnologia do futuro. Então é um baita filme, muito bonito, cara, de verdade. Eu assisti há muito tempo. Eu acho que na mesma época que eu assisti Memories, eu tava num Katsuhiro otomônico, assim, otomaníaco, sabe? Tava assistindo várias coisas. Steam Boy eu assisti na mesma época que eu assisti Memories, quando eu era um jovem adulto, não somente um adulto velho, com dor nas costas. E aí eu lembro que Steam Boy me marcou bastante. É um excelente filme, belíssimo, lindo, maravilhoso, tudo de bom. Eu vi esse criança, eu queria ver de novo mesmo. Ei, vale a pena, cara. Eu acho que eu vou rever, assim. Vou esperar mais alguns episódios do Locador do Nichols pra usar como desculpa. Courtney. Eu acho que eu vou ser econômico hoje. Vou indicar um filme pensando em cenário e ambiente, que puxa pra esse lado fantástico, do exagero. E eu vou indicar Pobres Criaturas, Opa, do Yorgo Lanthimos. Natinhos. É Cara da lagosta. gerou muitas polêmicas aí, né, quando saiu, né? Mas é um filme que eu acho legal, eu gosto bastante. E ele puxa pra esse lado do fantástico que eu sinto falta às vezes, né? Tô cansado de filme que a cidade é apenas um prédio, um bloco retangular de concreto. Sem graça, né, velho? E aqui tem uma viagem nas construções, em toda a arquitetura do mundo, tem um exagero que eu acho muito legal. E eu queria reforçar a leitura de Blame. É muito legal e é muito bonito. É um quadrinho que também faz você se sentir pequeno, dado o tamanho da escala do mundo onde o nosso personagem está inserido. E é isso. O Blame, né? Blame. Um Blame. O Disney Blame tem um anime, tá? Opa! Não sabia não. Um anime 3D, não sei. Ele é E 3D. 3D, aí eu já... Aí já dá É, pra tirar foda. conclusões. Aquela onda da Netflix, né? Do É da Knights Netflix. of Sidonia. É da Netflix. Aquela vibe Knights of Sidonia, né? Tô ligado. JP, por favor, seus filmes. Tá. Cara, eu vou indicar aqui 3 filmes. Eu vou indicar um filme por causa da... Porque eu lembrei da Yoko Kanno, né? Que é a compositora do Magnetic Rose e do Cowboy Bebop que eu falei. Eu vou indicar um filme chamado Scaflowne, que é difícil de escrever, mas tá lá no post. Que é um filme de fantasia de uma menina que é transportada para um mundo diferente, né? O famoso Isekai. Só que esse filme tem a diferencial que a menina é completamente deprimida e que ela tem que usar um robô pra destruir tudo. É tipo um Evangelion, só que medieval. É muito louco. Porra. Eu não vi a série, vi o filme é diferente da série, enfim. Também vou indicar um trabalho que o Katsuhiro Otomo escreveu, chamado Houjin Z, que poderia muito bem ser um curta aqui nesse Memories, que é sobre uma cama de hospital futurista que acaba virando um robô e tem um velhinho dentro da cama. É muito massa. É uma Eu não animação? vendi É um filme? nada. É um longa? É uma animação. É um longa. É um longa? Que E viagem. também trabalha com esse lance de escalonar pro absurdo, né? Também escalando pro absurdo, porque a história vai pra lugares muito loucos, assim. Caramba. E vou também indicar outra antologia do Katsuhiro Otomo, que é o Robot Carnival, que ele fez em 87, antes até do Akira, que são 9 curtas, né? Pra quem achou 3 pouco, tem 9 curtas. Tem pra todo estilo, tem filme conceitão, tem filme de ação, tem filme de comédia. Então vejam aí Robot Carnival. Eu vi no YouTube na época, não sei se ainda tem. Eu acho que valeria a pena aí um podcast Katsuhiro. Fica aí a dica, pra quem quiser. Katsuhiro, o podcast Otomo, né? Que é sobre o Império Otomano. Do outro mano. É isso. Muito bom, cara. Boas indicações. Bom tudo. Gostei. Vou atrás. Eu tenho que voltar a ver as coisas do Katsuhiro Otomo. Acho que é um cara que, se ele faz alguma coisa, a gente tem que dar uma atenção. E vamos dar atenção também ao momento final do podcast, em que a gente fala as nossas redes sociais. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, @HQ Sem Roteiro, TikTok, Insta, Blue Sky. Tamo por lá. E você, Rudy? Onde é que você tá? @Rudilonia na rede social que você achar um arroba chamado Rudilonia. Provavelmente será eu. Se não for, Processo. não sou eu. Me avisa que eu processo. JP. Eu sou no Letterboxd JP_Martins e Jumbo Paulo nas outras, mas as outras eu não uso tanto, então, sei lá. E se o pessoal quiser seguir o Podcast Nicholas e apoiar, JP, o que é que faz? Aí, meu amigo, aí você vai @podcast Nicholas onde você quiser. Vai ter postagem? Não, mas vai ter o seu follow, Exatamente. que é o mais isso que importa. importante.
E se quiser apoiar, vai lá no apoia.se/podcastnicolas. A gente recebe qualquer valor entre R$1 e 1 bilhão. Se for mais perto de 1 bilhão, a gente vai adorar. Mas se for R$1 também tá bom. É isso. E aí, o que é que a gente vai deixar pro próximo programa, gente? Vai ser o quê? É o começo da próxima temporada, meu O quê? parceiro. É mesmo? Olha aí, Brasil. Aquela que sim. já gravou tudo? Quase tudo. Sim, não, tudo não. Faltam umas 3 gravações ainda. Calma. Falta só alguns aí. metade, então. Mas vai começar a sair. Confia. Que vai ser sobre o quê? A gente já pode falar? Já pode... Ai, meu Deus. Fala aí, Jota. O que é, cara? Quer fazer as honras, JP? Pô, se eu lembrar. Ah, sim. É. É sobre. Eu e o Rude botamos pra ti, porque nem eu nem o Rude a gente lembra, sabe? Eu lembro que eu tava editando esse final de semana. Eu não A sabia, próxima não. temporada é sobre o Ah, é? primeiro filme de É. diretores consagrados. Massa. Era verdade. É, exatamente. Ô, JP, é bom você ter falado que a gente começa com um filme seu, viu? Quer E falar é? com ele não, por 20? Ah, é? Eu nem lembro. É. Cara, Aquele a lá? ordem tá tão bagunçada. O primeiro episódio das temporadas, então, será o filme Brick, que em português. Qual é o nome daquele filme aí, Rudy? Tu que tá assistindo, A ponta do crime. A Ponta de um Crime. A ponta de um O crime. filme chama A Ponta de um Crime. Que filme Brick, nome feio. do diretor Ryan Johnson, que é o diretor lá do Knives Out, e das suas continuações, e do Star Wars 8, e do Looper, e de filmes assim. Do Ryan Johnson. É o Another Brick, né? In the Wall. Vem aí, Apontando para vem aí. quem? Temporada nova, hein? Estou apontando o dedinho na sua cara, o 20 dizendo, vem aí, em breve estaremos lançando uma nova temporada. Até lá, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou! Olá!